Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, o meu nome é Igor e aqui ao meu lado tem um grande amigo, Daniel Figueirinha. Prazer a todos, hoje vamos falar com o educador físico, por assim dizer, Rodrigo Mancini. Vou ler de onde ele é. Educador físico, proprietário do box CrossFit CT Bom Giovanni, em Presidente Prudente. Prazer, Rodrigo. Prazer, Daniel. Prazer, Igor. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. É um prazer enorme estar falando com você, assim como a gente sempre fica muito feliz de conversar com todos os nossos convidados. Sinta-se muito acolhido, fique à vontade. A gente preza muito pelo ambiente amigável, ambiente acolhedor, que é para que os nossos convidados possam falar do que eles têm vontade. E, assim, muito obrigado por ter topado, por ter aceitado o convite. E, assim, a gente também quer falar com outras pessoas fora do mercado imobiliário, porque para ter uma vida equilibrada, a gente não pode só trabalhar, não pode só pensar no lado profissional. Tem que cuidar da saúde também. E né? hoje a gente quer falar de um pilar muito importante, que é exatamente a saúde. E aí, Dani? Brincadeira à parte, quero ver se no final eu paro de ser magrelo, você tem boas dicas, o professor tava zoando aqui no fundo. E eu achando... milagre eu não faço, tá? Eu achei que ele ia tocar na minha mão, levantei aqui só igual um otário, mas agora eu não quero tocar na sua mão mais. Mas tudo bem. E aí, Rodrigo, como já virou de costume aqui do nosso podcast, antes da gente falar sobre o Rodrigo profissional, o Rodrigo educador físico, a gente quer saber sobre o Rodriguinho, como era lá na sua infância, quais os seus sonhos de criança, saber um pouquinho mais da sua história mesmo. Sim. Cara, falando da minha infância, eu sempre tive uma vida ativa, então meu pai é professor de educação física também, então eu sempre fui muito ligado a esporte. Cara, de relação a sonho, num certo momento da infância eu pensava que eu ia ser jogador de futebol. Meu pai também trabalhou com futebol, trabalhou com capoeira. Então, assim, em um determinado momento, até meus 13, 14 anos, a minha expectativa era ser jogador de futebol. Acabou que não dando certo, né? Por falta de um pouco de empenho na época, né? Eu era criança, não queria ter uma responsabilidade tão grande. E eu fui tomando mais gosto pela capoeira. Então, assim, eu acabei tomando escolha pelo amor do que tentar por um lado financeiro na época, né? Escolhas de criança. Agora, em relação à prática esportiva, desde menino, cara, sempre pratiquei de tudo. Natação, capoeira, futebol, futsal. E aí, tudo que tinha de esporte, meu pai me colocava no meio pra praticar. Então, sempre fui bem ativo. Então, você desde pequeno já via que o esporte era pra você, digamos assim. Na verdade, assim, eu já sabia que alguma coisa do esporte era o que eu ia fazer. O que ainda não tinha uma exata certeza, né? Mas eu já sabia que ia ser do esporte que eu ia tomar um rumo ali na vida. E aí, isso até os seus 12, 13 anos, queria ser jogador de futebol. Aí depois desistiu ou precisou desistir do sonho, na verdade? Assim, na verdade, quando eu tava com 14 para 15 anos, eu fui para Londrina. Fiquei um pouquinho lá em Londrina. E bateu mais questão de saudade de casa. Então, assim, eu entendi que eu não suportaria ficar um longo período de tempo longe de casa. E teve também outro fator, que foi justamente a época que eu comecei a namorar a Fernanda, que é minha mulher. Então, assim, teve bastante coisa que ligou o fato de dar uma desistida aí do futebol. Uhum. Então, eu gostava muito dela na época, sempre tive muita saudade de casa. Continua gostando, viu, Fernando? Isso, pelo amor de Deus, tá? Amo. Então, assim, saudade de casa, saudade do pai, da avó, do irmão, saudade da namorada. E aí pesou, cara, pesou, porque assim, eu sempre fui mais sentimental, então pesou o lado de estar perto da família e como eu gostava muito, igual eu falei, de capoeira, eu falei, cara, dá pra eu ficar em casa, dá pra eu ter minha namorada, dá pra eu estudar e praticar o esporte que eu realmente gosto. Então foi os fatores que pesou aí pela minha escolha de voltar. Perfeito. E aí, isso, 14, 15 anos. E aí, Rodrigo, só pra deixar claro, eu vou tentando montar uma linha cronológica pra ficar claro pra quem tá ouvindo e pra nós também, pra gente poder guiar e entender a sua história claramente. E aí, depois desses 14 para 15 anos, surgiu algum outro sonho, alguma coisa que você queria fazer? Ou a vida, entre aspas, foi se encaminhando de te colocar na educação física, digamos assim? Bom, na verdade, como sonho, assim, de profissão,
desde que eu voltei, 15, 16 anos ali, foi passando o tempo, eu já sabia. Eu tava na escola, ali, primeiro, segundo colegial, eu já sabia que eu ia fazer educação física. Então, assim, foi sempre muito claro. Eu não cheguei a ter momentos de ficar em dúvida. Qual curso eu vou fazer? Para qual área eu vou? Então, assim, eu tinha um grande espelho em casa, que era meu pai. Meu pai, assim, mestre de capoeira, né, professor de educação física, dava aula de futebol. Então, eu vivia isso dentro de casa. E meu pai sempre buscou me inserir dentro de esporte. Então, na minha cabeça, cara, eu não tinha muito o que escolher, porque já tava ali. Entendeu? Já era uma coisa que eu gostava e que eu sabia que me daria prazer em fazer. Então, desde novo, eu já pensava, cara, eu vou trabalhar com esporte, não sei qual esporte vai ser, mas eu quero trabalhar com esporte porque é algo que, além de me satisfazer em termos financeiros, vai me realizar como profissional. Mas isso, assim, desde sempre, 15, 16 anos eu já sabia, cara, eu vou fazer educação física. Não tinha dúvida, entendeu? Caraca. E, assim, como a gente estudou junto, a gente é muito amigo, Sim. até mais do que amigo, é um cara que eu considero irmão, assim. E só pra deixar claro, isso era uma coisa, inclusive pra você, Dani, que me deixava muito, entre aspas, não era incomodado, mas eu falava, cara, onde foi que eu errei que eu não sei o que eu quero fazer? Porque na escola a gente tem algumas cobranças que eu até acho que são desnecessárias, porque com 17 anos, como você vai escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida? Às vezes você não tá pronto. Sim. Porque só é jogado na gente um monte de responsabilidade. E hoje mais ainda. Já, né? E você precisa escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. E não, às vezes você não precisa. Você pode experimentar algumas coisas pra ver o que você é. Onde você se dá melhor. Isso realmente era muito, muito nítido no Rodrigo. Que ele falava desde muito pequeno, assim. Desde quando a gente era moleque mesmo. Que ele queria ir para a área de educação física. E eu ficava, cara, como ir? Eu não sei pra onde eu quero ir. Porque eu gosto de jogar... que eu quero comer daqui a pouco. Imagina a profissão. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de biologia. Eu tenho um sonho, não era tão sonho, mas tinha vontade de ser médico. Então, tinha um monte de coisas. Ao mesmo tempo, gostava de desenhar, que era a minha criatividade sempre foi muito aguçada, tal. E aí eu ficava, meu Deus, o que eu preciso fazer? E a gente sempre conversou muito. E Rodrigo lascando. E o Rodrigo, não, já tô Nossa, aqui. Vocês estão perdidos aí, ó. Eu já sei o que eu vou fazer. Não, mas ó, é que pra mim, cara, assim, eu tinha um espelho dentro de casa. E, cara, meu pai, assim, a gente nunca passou vontade de nada. Meu pai, uma vida bem estruturada. E ele ganhava dinheiro com o que eu gostava de fazer. E, tipo, cara, eu já tinha um espelho dentro de casa, entendeu? Meu pai praticava esporte, eu praticava esporte. Eu via que dava pra viver daquilo. Eu falava, cara, é isso. Eu acho que se eu ficar procurando muito ali, eu vou acabar achando pelo em ovo. Não, é isso aqui mesmo. Então, é muito por espelho do meu pai. E acaba juntando um pouquinho dos podcasts anteriores, né? Que você escolheu uma coisa que dá dinheiro, como você disse, você vivia bem, né, tinha uma família estável, e era uma coisa prazerosa. Então, tipo assim, não tinha por que realmente procurar pelo em ovo. Tava tranquilo ali. Então, perfeito. E aí, outro ponto dentro dessa construção é que eu vejo que às vezes a gente quer achar na história do outro a solução para nossa vida. Sim. E era muito o que eu queria fazer na situação, porque assim, a gente sempre se teve como grandes espelhos de amigo, de comportamento, de ser humano e tal. E aí eu falava, cara, o Rodrigo já sabe o que ele vai fazer, eu preciso saber o que eu vou fazer também. E aí eu esquecia que dentro da casa dele tinha um grande espelho que era da educação física, e na minha casa, entre aspas, em relação à educação física, eu não tinha, mas eu tinha um mega empreendedor. Sim. Que eu não, até aquele momento, não sabia o que era empreender, não sabia o que era liderar uma equipe, que meu pai é diretor de empresa e um cara fenomenal, já falei em outros podcasts, Sim. e assim, a solução tava dentro da minha casa. O espelho que eu precisava seguir tava dentro da minha casa e eu ficava, cara, o que eu vou fazer? E às vezes tem gente até que não sabe o que quer fazer. E tá tudo certo, gente. Tá tudo bem. Você vai encontrar o que você Mesmo gosta. que você não tenha esse espelho, já fala assim, não se sinta mal, você vai acabar encontrando. Exemplo, eu não tinha esse espelho de uma profissão em casa, do meu pai. Por exemplo, meu pai já estava aposentado, minha mãe também, e meu pai acabou impositando por validez. É muita história comprida, mas eu não tinha esse espelho. Mesmo assim, eu encontrei o meu destino e tô seguindo por aí. O entra no lance é igual eu falo pro pessoal, né, pros alunos. A gente não deve se comparar com um coleguinha do lado. Cada um tá no seu tempo, cada um tá na sua vida, que às vezes é totalmente diferente. Na sua vibe até. Entendeu? Então não tem como. Pô, e eu conheço o Igor há um bom tempo. Eu sempre falei pra ele, cara, teu pai, ó, meu Deus do céu, quantas vezes eu já rasguei elogio pro Iriamar. Então, assim, só demorou um pouco mais, mas, tipo assim, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, sem pressão.
E hoje, tipo, eu vejo que o Rodrigo tá realizado na profissão dele. A gente vai até falar um pouco sobre isso. Eu me sinto muito realizado no que eu faço, na parte da gestão da equipe e parte de criação de conteúdo também. Cara, eu amo fazer isso. Então eu me encontrei. Eu só não tava no mesmo tempo que o Rodrigo. E tava tudo bem. Tá tudo certo. E aí, Rodrigo, entrando nesse ponto da educação física, como você disse que já tinha um espelho em casa, como foi a sua experiência dentro da faculdade, as suas principais dificuldades, como era pra você o fato, cara, eu quero ser educador físico, e agora eu preciso assumir um monte de coisa. Foi fácil, foi difícil? Como você vê isso? Cara, a minha passagem pela faculdade foi bem estressante. Bem estressante. Quando eu prestei o vestibular, isso eu tinha 17 para 18 anos, eu prestei o vestibular, foi o ano que minha mãe faleceu. Então, assim, já foi um ano meio pesado. É que o pessoal vê a gente dando risada o dia inteiro, mas não sabe, né, o que a gente vive em casa. Mas, assim, foi um ano pesado. Aí eu entrei na faculdade. Os 2 primeiros anos de faculdade, assim, fiquei maravilhado, porque era o que eu realmente gostava de fazer, né? E dentro da faculdade aconteceu mais 2 situações fora que vieram a interferir um pouquinho. A minha avó, a gente descobriu que ela estava com câncer, e aí algumas vezes eu precisava levar ela na radioterapia, ou algumas vezes também na químio, precisava às vezes fazer uma compra para ela, né, para ajudar meu pai e meus tios. Então, deu um pouquinho de drenada, deu uma leve atrapalhada, sim, no meu rendimento dentro da faculdade. Não fui o melhor aluno da sala. Minha mulher engravidou, né? Eu ainda estava na faculdade. Então, assim, cara, o meu período dentro da faculdade, não tenho nada que reclamar da faculdade. Mas foram coisas pessoais que vieram a interferir. Então, deu uma Mas a faculdade em si, por exemplo, o que você achava que iria aprender ou desenvolver 100%. foi o que você esperava mesmo. Eu saí realizado da faculdade, mas com a ideia de que algumas coisas poderiam ter sido melhor. Sabe, um pouquinho mais de vivência. Passei pela faculdade, a gente não teve muita vivência dentro de sala de academia, a não ser em momentos de estágio. Mas eu falo no sentido que o professor te levar para uma sala de academia e falar, Rodrigo, esse exercício vai ser executado assim, assim, assim. Então, assim, saí, pelo amor de Deus, maravilhado, mas eu acho que a faculdade, assim, em termos técnicos, deixou alguma coisa a desejar. Perfeito. E aí, até um ponto que a gente estava conversando antes do podcast começar, em off, que eu acho que o nosso sistema de ensino, ele é um pouco defasado às vezes. Por exemplo, matérias que eu acho imprescindíveis que a gente precisava ter na escola. Direito, básico, não nada aprofundado, mas um direito básico para que as pessoas saibam quais os deveres que ela tem perante a lei, quais os direitos que ela tem para que ela não seja passada para trás. Conheci um pouco perdão, errei a palavra. Da Constituição. Constituição, isso. Com certeza. Quase ninguém conhece. Nutrição, cara, que é para o pessoal aprender a se alimentar melhor, da forma correta. E o terceiro... A economia. Economia, que, cara, isso... Pra mim parte de finanças. Acho que não dá pra viver sem nenhum dos 3, mas o financeiro, ele afeta muito, muito, muito dentro de qualquer relação e dentro de qualquer casa. Então, acho que a gente precisava, cara. Muito em isso. Em relação à parte de aprender coisas relacionadas à economia, cara, eu abri, assim, a empresa meio que no susto e, graças a Deus, tem a Sandra, que é minha mãe, que me dá o norte ali, porque realmente eu saí da escola... faculdade ali sem uma base, entendeu? Então, realmente, nutrição, economia, direito são coisas que... Mas aí entra num assunto complicado, né? Mas são coisas que a gente sabe que deveria ter. Sim, com certeza. E esse assunto aí da empresa, a gente vai chegar lá. Claro, a gente ainda vai falar sobre a empresa e a loucura que, que graças a Deus o Rodrigo fez. E aí, só pra galera que tá assistindo entender, o Rodrigo falou que a mãe dele faleceu em 2012, e agora falou que é a Sandra, que é a mãe dele, que ensina ele finanças. Então, Rodrigo, explica aí pro pessoal, só pra eles entenderem. Seus me deu a oportunidade de ter 2 mães, certo? Tive minha mãe biológica, amo minha mãe até hoje, né? Mas meu pai separou da minha mãe, casou com outra mulher, no caso a Sandra, e a Sandra sempre tratou tanto eu quanto meu irmão como filho. Então ela nunca fez distinção de mim e meu irmão para as minhas irmãs, que são filhas dela de sangue. Então, assim, desde novinho, meu pai casou com ela, eu tinha 7 para 8 anos. Então ela acompanhou realmente o meu crescimento, adolescência, aquelas fases mais difíceis. Sempre foi quem me deu conselho, tanto com a minha namorada, que hoje é minha mulher.
Então, assim, ela me adotou como filho, eu adotei ela como mãe, entendeu? Em relação de carinho mesmo, eu amo muito ela. É igual eu falei, Deus me deu a oportunidade de ter 2 mães. Quem segura a onda, assim, comigo mesmo, quando eu preciso, é ela. Só pro pessoal entender, pra ninguém ficar confuso. E, cara, é muito legal ver a relação que eles têm, assim. Se as pessoas veem na rua, ninguém fala que não é mãe biológica. E é mãe do coração. É muito mais, às vezes, muito mais do que sangue, Aquela né? frase lá que é mãe quem cuida, quem cria, É. quem dá É amor. bem isso, É. bem isso. É o que Eu, graças a funciona. Deus, tive a oportunidade das duas Sim. me dar carinho. Nenhuma deixou faltar, mas assim, tive a Queria oportunidade agora de ter ter 2 mães. Eu tive uma inveja, aquela inveja boa. O povo Não fala existe isso aí é conversa dos É outros. bom, é bom. Né? Eu fico com vontade. Tá tudo bem, Daniel. Depois a gente arruma. Não tem como, Fica brincadeira. consigo, não. Mas, e aí, passando pela faculdade e tal, quais foram suas experiências profissionais? Aí sua namorada engravidou? Sim. E aí, onde você se viu, Rodrigo? O que você teve que fazer? Fora perdido, tá? Onde É. você fora perdido. Estava perdido, só com estágio, tá? Eu não trabalhava mesmo na época, assim. Eu fazia estágio, mas recebia pouco. E aí, eu tive que entrar numa empresa de venda de tênis. Então, assim, porque assim, a gente tinha que contornar a situação de algum jeito. Parado não dá e a criança tem que comer. Então, foi nessa época que aí entra de novo a questão da Sandra, que eu falo, por isso que eu falo pra todo mundo da minha mãe. Ela me arrumou um estágio, justamente na área do CrossFit, que era algo que eu tinha um certo preconceito na época. E ao mesmo tempo, ela conhecia uma pessoa que me indicou para essa loja de tênis. Então, ela me abriu 2 oportunidades de emprego. Então, eu comecei a fazer estágio das 6 da manhã ao meio-dia, e das 2 às 10 eu fui pra loja vender tênis. Caraca. Entendeu? Então, assim, foi um período. Agradecer os professores que me ajudaram muito, porque senão alguma matéria eu teria bombado por falta. Mas, cara, foi um período sofrido, assim. Não me arrependo de nada, porque construiu o meu caráter. Entendeu? Tipo, assume o papel de homem, você tem uma família agora e vai pra cima. Mas também tem que lembrar que a Sandra me abriu essas 2 oportunidades. E aí, nessa época, estágio num box de CrossFit e trabalhando numa loja vendendo tênis. Uhum. E a Fernanda, cara, nessa situação? Como foi, assim, pra você? Aí entra de novo a minha mãe na história. A minha mulher trabalha com ela. Então, além dela me abrir 2 oportunidades, eu abri oportunidade para minha mulher também. Minha mulher trabalha com ela. Então, minha mulher sempre trabalhou. Então, em casa, a gente foi sempre muito unido. E os 2 sempre um correndo pelo outro. Então, não teve comodismo de nenhuma parte. Entendeu? Ela também pegou ali a responsa para ela. Falou, não, a gente vai, tem que fazer dar certo. Mas é engraçado que nesse período, aliás, em qualquer período, sempre tinha ali uma mão da Sandra. Então, mas é importante deixar claro, né, que a Sandra deu essas oportunidades, mas vocês fizeram valer a pena, né? Sim. Não adianta, a Sandra não você saiu tem que dando tá- dinheiro, Você tem que né? estar preparado. Sustentou. Você tem que estar preparado para a exatamente. oportunidade que vai vir. Por conhecer, acho que se fosse necessário, ela daria. Mas não... a oportunidade, Você tem que estar preparado. com certeza. A gente brinca, né, que a oportunidade é um cavalo selado. Se você não montar, ele vai embora. Vai embora. Ele vai passar correndo. Você tem a oportunidade de subir e pegar, ou deixar pra talvez outra pessoa pegar lá na Sim. frente. E aí, esse lance da faculdade se formar, essas primeiras experiências, quando você começou de fato a pensar no CrossFit como uma profissão séria, que como você mesmo falou, você tinha um pouco de preconceito Sim. e... Na verdade, tem bastante. Desculpa até interromper. Tem bastante gente que tem preconceito. Até gente Tem. aqui do nosso serviço que a gente vai fazer essa pessoa assistir o podcast e perder todo o preconceito dela. Assista, porque... Cara, é assim, ó. Eu tinha um preconceito porque quando o CrossFit chegou no Brasil, na realidade não tinha realmente muita instrução sobre o esporte. Uhum. Tá. Então foi daí que algumas famas foram geradas. Algumas com razão até, mas não tô falando que o esporte é lesivo, mas algumas pessoas ainda não preparadas, né, para trabalhar com cross-training ali, acabou criando uma certa fama negativa. Mas assim, ó, na musculação você vai encontrar lesão, no futebol você vai encontrar, em qualquer esporte você vai encontrar. O que vai diferir o local onde você treina, se é saudável ou não, é a capacitação de quem tá te dando a aula. Entendeu? Então qualquer esporte vai te pôr risco. Então assim, eu tinha preconceito com o CrossFit até começar a vivenciar. Porque assim, o que a gente não conhece é mais fácil a gente apontar e falar, é errado. Mas dá uma oportunidade, vivencia, vê se é isso mesmo que você pensa.
Entendeu? Aí teve alguma outra coisa que você falou, fora isso, da relação do meu preconceito e como eu comecei com o CrossFit. Como o CrossFit de fato entrou na sua vida, assim. Eu me formei, né? Eu já vinha dando aula como estagiário, e aí eu tava formado, e tava no meio assim, perto de estourar a pandemia. Chegou assim, passou, cara, não foi coisa de um ano, estourou a pandemia, e eu vi que eu ia ficar desempregado, ali na parte do CrossFit, e eu já não aguentava mais trabalhar na loja de tênis, mas não porque era uma questão do patrão ou coisa do tipo, é porque aquilo não era o que eu queria pra minha vida, então eu precisava tentar trilhar meu caminho pro que eu queria pra minha vida. Uhum. E aí, de novo, vai ficar bem redundante hoje, tá? De novo entra a Sandra na história. Tá? A Sandra foi quem falou assim, Rô, conheço mais 2 pessoas que também tá na mesma, querendo empreender, querendo ter um negócio. Vamos fazer acontecer? Falei, vamos. Tá? E aí a Sandra me ajudou financeiramente, me emprestou um dinheiro também pra poder fazer acontecer, porque até então eu trabalhava pra tentar bancar e ajudar em casa. E aí foi onde deu certo. Só que assim, a pandemia vinha naquela de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E aí chegou um momento que durante a pandemia a gente passou também por outra turbulência, que foi quando eu e as outras 2 pessoas que a gente tinha sociedade, a gente decidiu cada um seguir o seu caminho. Por divergência de trabalho, não por divergência de relações pessoais. Uhum. E aí quando foi o momento que eu fiquei sozinho, né, e as pessoas saíram, entrou naquele negócio de lockdown, de fecha, abre. E aí foi onde a gente teve que começar a rebolar mesmo pra não deixar o negócio cair. Deixar em pé o negócio. Deixar o negócio em pé. E aí foi loucura, cara. Foi questão de, no parque ainda tá liberado ter aula. Pode ter aula em lugar aberto? Beleza, vamos pro parque, vamos com máscara, leva álcool, leva o que tem. Fiz meu box dentro do meu carro, coloquei os equipamentos no carro e ia dar aula no Parque do Povo. Até onde era possível ali. Rô, eu não consigo ir no Parque do Povo treinar. Beleza, então. Cerca de 20, 22 pessoas ali não queriam ir no parque. Fiz kit de equipamento, vem buscar no box. Para cada pessoa eu mandava um tipo de treino. Então assim, para não deixar o negócio cair, eu optei em dar aula presencial no parque, em lugar aberto. Para quem não poderia estar indo, a gente fez um kit de equipamento. Um exemplo, você, o Igor e os meninos. Cada um com equipamento? Cada um eu fazia um treino específico durante a semana. Na outra semana, você estava com equipamento XLY, vamos inverter os equipamentos e trocar os treinos. Então foi o meio que eu achei para deixar o pessoal ativo, né, e querendo ou não sustentar meu negócio, porque senão ia tudo por água abaixo. Caraca, eu achei um jeito interessante, porque não ia, aqui com você comentando, não tinha nem pensado nisso, né? Então. E aí, eu acho que tá a sacada genial de quem conseguiu ficar aberto no pós-pandemia, cara. Sim. As pessoas que conseguiram sobreviver com seus negócios durante a pandemia tiveram que se reinventar. Inventar mesmo. E assim, eu já sabia dessa história por conta da nossa amizade. E quando o Rodrigo me contou a primeira vez, falei, cara, você foi um gênio. Academia à distância, foi o que veio na minha cabeça. Academia à distância. E é assim. Aí tem um outro ponto que a gente tava conversando em off aqui, que é essa questão de, às vezes, as pessoas não se identificam de ir na academia ou de ir treinar no box, mas não quer ser atleta de alto rendimento, só quer ter uma vida saudável. Sim. E, às vezes, treinar em casa seria uma solução, que foi justamente a solução que a pandemia... Não a pandemia, mas a solução que você encontrou dentro da pandemia, né, cara? Sim. A gente tava falando em off ali. Às vezes, a pessoa acha maçante. Eu vou dar exemplos de alguns outros esportes, o pessoal não achar que a gente... Porque assim, quem faz CrossFit, a maioria, tá? A gente não tem esse preconceito com o pessoal da musculação, igual o pessoal tem com a gente. Uhum. Mas muito por questão de falta de informação, que até parte da gente. Mas eu vou colocar esportes diferentes para que não fique maçante ali em cima do mesmo ponto. Uhum. Às vezes você gosta de jogar futebol. Sim. Então um treinamento interessante para você jogar futebol, às vezes, Rodrigo, eu acho maçante para um CrossFit ou para uma academia. Cara, faz um treinamento funcional voltado para o futebol. É interessante. Eu quero treinar em casa, eu não quero ficar me deslocando, eu não tenho tempo, eu tenho meia horinha por dia. Aí vale a pena você entrar em contato, achar algum treinador, uma pessoa que tem entendimento sobre treinamento. Ela vai te fazer algum programa de treinamento para você conseguir fazer o seu treino em casa. O problema de fazer o treino em casa é simplesmente se você é desacompanhado, se você não tem orientação, porque aí fica um pouquinho perigoso.
tá? Mas desde que você tenha uma orientação, uma pessoa te dê certa assistência, você não vai estar trabalhando com cargas altas. Então tem como sim você manter uma vida saudável treinando em casa. Obviamente você não vai ter performance, mas você vai ter saúde, que é o que você está buscando. Exatamente. Mas lembrando bem, tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. Não inventa, senão você pode se machucar e é pior. Não só com treinamento. Igual, a parte da nutrição, que seria interessante ter na escola, é importante também, porque hoje em dia a gente faz dieta da cabeça. Vai lá, entra no Google, vê o que certa pessoa falou, cara... Dieta do abacaxi, o nutricionista, ele estudou para te fazer ter ali um certo desenvolvimento. Porque assim, a dieta ela é sofrida para quem não faz acompanhamento. Porque o nutricionista, ele vai encaixar alguma coisa que você gosta de comer na sua dieta. Ele vai encaixar coisas prazerosas. O problema é a gente ir lá na internet, buscar uma receita, fazer aquela coisa restritiva. Passou 2 semanas, a gente está compulsivo, porque a gente se restringiu de comer. Mesma coisa para treinamento. Procura alguém que vai saber te orientar, vai te direcionar, que você não vai ter erro. Perfeito. Acho que é perfeita colocação, cara. E aí, Rodrigo, é só voltando um pouquinho, de onde surgiu a vontade de empreender? Foi da necessidade ou você já tinha essa vontade de ser empreendedor mesmo? Na verdade, eu sempre tive a vontade de ter algo meu, tá? De ter algo meu. Uhum. Mas foi mais por necessidade. Chegou um momento que a pandemia falou assim, cara, ou você faz alguma coisa que supostamente era uma loucura, abrir um box de crossfit, de cross training dentro de uma pandemia, ou tu vai passar fome. Bom, passar fome, eu falei, se eu não fizer nada, já vai acontecer. Então, vai acontecer, né? Eu vou fazer alguma coisa e tentar dar certo. Foi por necessidade. Foi mais por necessidade mesmo. E aí, graças a Deus, entra na questão de se você não está preparado para aquilo, não vai dar certo. Graças a Deus, eu estava preparado tecnicamente ali para fazer acontecer. Então, veio a oportunidade de encontrar mais 2 pessoas que casou a ideia, né, com a minha necessidade e fazer acontecer. Então, necessidade e preparo, foi tudo ao mesmo tempo. Só queria apontar um negócio que eu achei interessante. Com certeza, né? Como no podcast anterior, falou que não pegue contratos na internet. Deixar claro, não pegue exercício na internet, não pegue dietas na internet, contrate um profissional. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender, porque senão assim, o barato vai sair caro. Aquela pessoa estudou para isso. Se eu te fazer algum tipo de treinamento, um exemplo, vamos dar um exemplo, que você tem algum problema no ombro. Sim. Se você vai por conta na internet, cara, o treino que tá ali na internet, às vezes ele não tá voltado pro seu problema no ombro, e ele pode piorar. Você contrata um treinador, um educador físico, ele vai fazer o seu treino voltado para aquilo. Mesma coisa de um nutricionista. Às vezes o pessoal chega, monta uma dieta para mim. Cara, não, eu não estudei para isso. Entendeu? Então também tem o lance de entender o espaço de cada um ali dentro do seu meio. Então procura um nutricionista, procura um treinador, que aí é sucesso, aí não tem erro. E aí, Rodrigo, assim, acho que não vai ter uma outra forma de perguntar, como você enxerga, assim, qual a necessidade de ter uma vida saudável? Quais as vantagens de ter uma vida saudável para o ser humano mesmo, eu digo? Cara, uma vida saudável. Vamos pegar o pilar básico. Sono, tem que ter um sono bom. Dieta, uma boa dieta. E a parte do treinamento, tá? Então, os pilares, são os 3 pilares ali. Por quê? Cara, sei lá, eu tô muito ansioso, tô com estresse. Cara, às vezes você tá com um sono desregulado. Às vezes você não está sendo uma pessoa ativa e isso vai interferir por questão de cortisol, questão hormonal. Dieta estando desregulada também vai interferir. Então, assim, hábitos saudáveis vai te levar a ser uma pessoa mais humorada, mais produtiva. Você vai chegar aqui para trabalhar, você vai ter mais disposição para trabalhar, entendeu? Você vai conseguir conversar no seu meio ali com mais paciência, você não vai ser aquela pessoa que estoura fácil. Porque você está bem direcionado, você está dormindo bem, você está comendo bem, você está se exercitando, libera endorfina, hormônio que vai te ajudar a ter uma sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala de vida saudável, não é que o cara vai lá, faz um exame de sangue, deu tudo perfeito. Vida saudável é, além de ter no seu exame de sangue tudo perfeito, um bom relacionamento com a sua família. É uma pessoa ali mais autoastral, uma pessoa mais desinibida, uma pessoa que consegue render melhor no serviço. Porque entra em outra questão, você não rende no serviço, você começa a ter problema, gera ali uma certa ansiedade. Então tudo tá alinhado. Vida saudável para mim é isso. A parte ali biológica tá bem, mas cara, e o seu psicológico, como que tá? Então o treinamento, a dieta, o sono vai regular isso, vai ter uma vida bem melhor. Então, pelo jeito, tudo interligado, né? Tudo. Você precisa ter uma mente boa, um corpo bom, até mesmo a parte, vamos dizer assim, espiritual, vamos dizer.
E tem que estar tudo interligado pra você estar bem. É engraçado, eu tava rindo quando você estava falando, não sei se você provavelmente percebeu, que você foi falando sono, alimentação, atividade física, e você fica estressado. Hoje é um dia que eu não vim muito animado. E porque eu bati todo esse checklist, não dormi bem, não tô comendo bem, não tô fazendo exercício. Então acho que eu já descobri o porquê, eu vou começar a fazer isso. E também tirar o fato que a gente tá ficando até tarde quase todos os dias. Verdade. Não é uma reclamação. Não, mas todo mundo tem certo momento da vida que vai ser uma loucurinha, tá? Não tem como, a gente tem que passar por isso. A gente tem que passar por isso da melhor maneira possível. A gente tem que achar um meio termo aí. Exatamente. E aí, até vai de encontro com sonhos. Porque, assim, o podcast é um sonho que surgiu da nossa cabeça, minha e do Daniel. Conversando, a gente falou, cara, super legal os podcasts que tem, não criticando os concorrentes ou os outros podcasts, aliás, que com certeza são muito bons, até provavelmente conhecem até melhor o mercado que a gente, mas eles são engessados. A gente não queria esse estilo de podcast, a gente queria um podcast realmente para, além do profissional, melhorar o ser humano. Mais entretenimento, assuntos agregar mais diversos. Conteúdo. Exatamente. Pro empreendedor, pro corretor de imóveis, ser humano. A gente queria olhar para esse lado do ser humano, dos 5 pilares da vida, 5 pilares do sucesso, que é o pessoal... Não, eu lembro da nossa reunião. O pessoal, espiritual, profissional, o da saúde e o último... Financeiro. Esse perfeito. É o único que eu lembro que eu financeiro. O único que ele lembra que é o que ele dá mais valor. Esse é bom, né? Esse é importante. E assim, se você não tiver com os 5 pilares bem estruturados, um vai pesando o outro. Pesa. Meu pai fala muito isso. E meu pai me ensinou a fazer essa reunião que um dia a gente fez aqui no escritório. Assim, dentre as milhares de coisas que meu pai me ensinou, os ensinamentos que ele traz são muito categóricos. E casa assim, com o que o Rodrigo falou, que tá tudo interligado. Perfeitamente. A vida tem que estar em equilíbrio. É uma questão de uma balancinha. Qualquer coisa ali que você tira vai pender para um lado, entendeu? Então... E trazendo um pouco o mercado imobiliário, talvez eu tô até pulando um pouco digamos, aquele roteiro que a gente monta. Isso influencia muito no quesito de vendas, do corretor da imobiliária, das pessoas que estão ali no piso. Porque se a pessoa não está saudável, ela não consegue ter muito raciocínio, né? Então, só matando está tudo interligado. E se ela não tá bem, como que ela vai atender o cliente? Exatamente. Como que ela vai ser bem-humorada? Eu trabalhei vendendo tênis. Se chegasse na loja para ver tênis, eu tô lá na loja, com a cabeça baixa, meio irritado. Cara, como que eu vou convencer você a comprar um tênis se eu não tô nem feliz de estar ali no momento? Cara, desculpa, é um particular. Fui com a minha namorada no shopping e ela queria comprar um tênis. Aí eu falei, amor, você quer comprar um tênis? Ela falou, quero, um tênis mais confortável. Eu falei, tudo bem, vamos na loja. Tinha uma atendente, foi exatamente o que você falou. Eu falei, não, vambora. Nem ela não gostou, falou, também não quero mais, não. Eu gostei daquele tênis, não vou comprar. Foi exatamente isso, não comprou por causa que o atendente, entre aspas, cagou pra gente. É porque são conquistas. Você vai comprar um tênis, é uma conquista. Você quer ter o prazer da compra, você quer ter aquele momento de felicidade pra você tá comprando. Então, cara, se você não dá um bom atendimento, se você não responde, se você deixa a pessoa andar pela loja à toa, muito provavelmente ela vai se sentir que não foi bem atendida e vai procurar um outro lugar pra gastar o dinheiro dela. Porque ela vai gastar. Com certeza. E aí, trazendo mais uma vez pro mercado imobiliário, eu tenho estudado muito desenvolvimento, comportamento humano, e maioria das informações, das notícias, dos livros que eu tenho lido, vão pro lado do corretor de imóveis, da imobiliária. E aproximadamente 71% das vendas tem relação direta com a primeira abordagem do vendedor. A primeira. Assim, as outras podem ser boas, mas se você errar na primeira, cara, você já praticamente perdeu. Porque 70%, gente, a cada 10, 7 são levados em consideração. A cada 10 pessoas, 7 compram ou não compram por conta do bom ou mau atendimento que foi oferecido. É aquela frase, né? A primeira impressão é o que fica, né? E esse é um outro ponto que também nessa mesma notícia que eu li sobre a primeira impressão e os 71% de relevância que o bom atendimento ou mau atendimento tem na influência da compra ou não do imóvel, é que nos primeiros 30 segundos o nosso cérebro já faz uma leitura da pessoa
e já entende se a gente pode confiar na pessoa ou se a gente quer se relacionar com aquela pessoa. E as pessoas não têm noção do quanto a primeira impressão, cara, ela é fixa na nossa mente. Você pode até mudar a impressão que outra pessoa tem de você, mas isso demanda um esforço e um tempo que na venda dificilmente você vai ter. É o famoso o santo bateu, ou não. Bateu. É basicamente isso. E aí, Rô, voltando pra vida saudável, qual o principal ponto que as pessoas que chegam no CrossFit falam pra você, Rodrigo, eu vim porque eu quero isso aqui? Normalmente, vou ser bem realista, o pessoal chega, cara, eu preciso emagrecer, ou eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular. Normalmente é assim, tá? A maioria das pessoas não buscam por saúde como primeira opção, tá? A maioria. Tá? Eu tô falando isso porque é o que eu vivencio, tanto no CrossFit tanto quanto quando eu trabalhei com musculação. Pessoal, primeiro eles pensam numa estética, mas quando chegam no box, a primeira coisa que eu falo é: o objetivo do CrossFit é capacidade física e saúde. A estética, ela acaba vindo por intensidade de treinamento e progressão que você vai tendo dentro do cross-training, dentro do esporte. Então, assim, eu deixo bem claro. Porque vai acontecer da pessoa, cara, eu quero emagrecer, eu tenho um casamento, sempre tem essa, sempre. Sim, o verão tá chegando. Agora tem praia, janeiro. Então o pessoal chega desesperado. Eu falo, calma. Pode acontecer nesse período de tempo? Pode. Tô te garantindo? Não. Porque o nosso objetivo é te deixar uma pessoa mais forte, com uma capacidade cardiorrespiratória melhor, uma pessoa mais saudável. Trabalhar mais lateralidade, questão de equilíbrio, força. É isso. É isso que a gente busca com o treinamento. Agora, por questão de intensidade, vai acontecer de vir. Só que entra mais um fator que vai ficar redundante, mas não tem como fugir. Você se alimenta bem? A primeira coisa que eu pergunto. Porque não adianta nada você chegar aqui, treinar 1 hora, ir para casa, passar no McDonald's e comer um lanche. Não tô falando que você não pode, mas você tem que filtrar melhor os horários e os dias que você vai fazer isso. Mas sim, o pessoal chega lá... Uma organização alimentar. Mas respondendo, normalmente, tá? Eu não vou ser hipócrita, a maioria das pessoas chegam buscando um objetivo a curto prazo. Cara, tem um casamento, tem uma festa, tem uma viagem, coisas do tipo. E aí a gente explica, a pessoa acaba entendendo a ideia e dá segmento. E vê resultado, porque a pessoa se empenha. Sim. Mas assim, dá resultado. É jogo limpo, né? É um jogo limpo. É igual você brincou aqui no começo, eu não faço milagre, né? Eu falei, porque assim, eu não vou te prometer uma coisa, porque quando eu te prometo uma coisa, você tem o direito de me cobrar. Entendeu? Então assim, a primeira coisa que eu falo, calma, pode acontecer rápido ou não, tudo depende de você. Você vai se dedicar ao treino? Você vai se dedicar a fazer uma boa alimentação? Vai se dedicar a dormir bem? Não tem como fugir disso, tá? Não tem. Mas é isso, o pessoal chega, a maioria procurando estética. Desculpa a pergunta, eu que sou um pouco mais fraco, assim, magro, a minha namorada também, que não é tão adepta a esportes e tudo mais. A gente consegue fazer crossfit? Eu não sei se tem alguma limitação, se adapta às pessoas. Eu só vejo o que eu vejo na internet ali, esses mitos, eu não sei muito como funciona. É interessante. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei o crossfit, eu tinha vindo de uma lesão, eu tinha ficado cerca de 6 a 7 meses parado. Mas isso por conta de Muay Thai. Eu treinei um tempo Muay Thai, tive uma lesão, não pude fazer esporte. Quando eu comecei o CrossFit, eu pesava 93 quilos. Foi uma época que eu estava bem acima do peso que hoje eu tenho. Hoje eu peso 76. Sim. Então, assim, qualquer pessoa pode praticar o treinamento. Tá? A questão volta naquilo. O local que você está praticando, quem está te aplicando o treino, vai conseguir te adaptar às situações do treino? Porque eu não vou te colocar para fazer tudo de uma vez. Eu vou chegar e falar assim, olha, hoje o treino, um exemplo, é de agachamento. Eu nunca te vi agachar. Então hoje você vai primeiro agachar com um PVC, eu vou te ensinar a técnica de agachamento. Se depois estiver ok, eu vou te deixar agachar só com a barra. Na outra aula, a gente vai lapidando isso. Aí chega uma pessoa, um exemplo, mais magrinha. Geralmente ela vai ter receio por ter um pouco menos de musculatura. É a mesma história. Calma, a gente vai com progressões, a gente vai aos poucos. Foi o que aconteceu comigo, só que no meu caso era o contrário. Eu vinha com grande sobrepeso. Então assim,
No box tem bastante pessoa que tem problema de coluna, que ganhou em outros esportes e vem treinar com a gente. Tem pessoas que têm problema articular no ombro. Tem pessoas que começou bem acima do peso e hoje já conseguiu baixar ali um pouquinho do percentual de gordura. E tem o caso que foi da sua pergunta. Pessoas que começou mais magra, que teve um desenvolvimento de massa muscular. Entra naquilo, não tem como fugir. Você vai se dedicar, você vai treinar, você vai fazer e respeitar todas as progressões que o seu treinador, seu coach está te passando. Porque assim, o que machuca não é o treino. O que machuca é o ego. Tá? Esse é o ponto. Pode ser numa sala de musculação. Quantas vezes vocês, às vezes, não vê um vídeo de um cara colocar muito peso no supino, vai fazer o supino, rompe um peitoral. Sim, Vai fazer um leg press, a perna dobra para trás. Com uma carga que aquela pessoa estava colocando só para testar o ego dela. Independente se é musculação, se é crossfit. A adaptação existe em todos, basta você respeitar o processo. Tá? Respeitando o processo, você pode ter diversos problemas articulares, de saúde, dá para treinar sim. Perfeito. Fiquei até com vontade de fazer uma aula experimental, pra ser sincero. Aparece lá. E aí, Rodrigo, para quem não entende, assim como nós dois, sobre o treinamento CrossFit, como ele funciona? Perfeito. Eu vou falar o que ele abrange e como funciona uma aula normal. Tá? Então, se eu esquecer, vocês me redirecionam aí. Perfeito. Cross-training, tá? O cross-training, eu fico falando a palavra cross-training porque CrossFit é uma marca. Tá? Cross-training é a modalidade. Perfeito. Então, tudo que se refere a CrossFit, a gente tem que pagar royalties de uma marca. Nossa, eu não sabia. Então, o treino em si, perdão, como que chama? A modalidade em si, tá? Que a maioria dos lugares hoje que trabalha, chama-se cross-training. Que é o treinamento ali misturado com outras modalidades. Que é basicamente a mesma coisa que o CrossFit. Que muda de um para outro, aqui um é uma marca e o outro não. Tá? Perfeito. Então vamos lá, uma aula de CrossFit ou cross-training, eu vou colocar assim porque é o mesmo padrão, tá? Na modalidade a gente vai trabalhar levantamento de peso olímpico, né, que são movimentos como clean, jerk, snatch, que são aqueles que vocês às vezes olham uma Olimpíada e tá lá alguém levantando um peso muito grande direto para cima. Trabalha-se movimentos ginásticos, que são movimentos de subida de barra, entrada de argola, andar de ponta cabeça, fazer flexão de ponta cabeça, movimentos de domínio corporal. E tem a parte do basismo, que a gente trabalha agachamento, levantamento terra, questão do supino. E tem a parte de endurance também, que a gente trabalha movimentos, exercícios como corrida, aí vai para esteira, bike, remo. Então o CrossFit ele abrange muitas coisas. Dentro de tudo que o CrossFit abrange, dentro da aula, nós passamos por 3 etapas. Então vou te dar um exemplo. Se hoje a gente vai focar no LPO, levantamento de peso, a gente vai fazer a etapa 1, que é o aquecimento. Então a gente vai aquecer específico, preparar o corpo para a técnica, que vai ser a parte do levantamento de peso. Perfeito. Na parte da técnica, a gente vai trabalhar os pontos de performance do movimento. Ou seja, a gente vai trabalhar etapa por etapa até construir o movimento final. Feito isso, a gente já aqueceu, a gente já trabalhou uma técnica, a gente vai entrar na parte final da aula, que é o WOD, que é o Workout of the Day, que é a parte mais cansativa da aula. Nessa parte, provavelmente vai ter um movimento do LPO, porque foi o que a gente viu na técnica, e vai ter provavelmente algum movimento mais metabólico, como uma corrida, ou exercícios na bike ou no remo, e também podendo um exercício de ginástica. Então, no CrossFit, a gente sempre tenta juntar tudo para tornar aquela pessoa uma pessoa mais condicionada. Então, esse é o nosso objetivo. Construir uma pessoa mais condicionada. Físico. Isso, perfeito. Tá? Então, o CrossFit ele abrange vários esportes e dentro de uma aula de CrossFit padrão, nós temos esses 3 momentos, que é o aquecimento ou warm-up, que os termos normalmente estão em inglês. Aí vem a parte do bloco técnico e a parte do WOD, que é o Workout of the Day, que é o treino do dia. Tá? Então, por isso que eu falo, é interessante que quem tem certo tipo de preconceito venha conhecer o esporte, porque não é muito do que se propaga por aí. Tá? Desde que você faça num lugar onde as pessoas se preocupem com você, você vai fazer uma parte de mobilidade, né, para ganhar ali preparo articular para o seu corpo receber algum peso. Você vai aquecer específico para o que você vai fazer na técnica.
você vai passar 20, 30 minutos trabalhando um movimento apenas para fazer aquele movimento ficar o mais perfeito possível. E lá nos 10, 15 minutos finais da aula, é que você vai pôr as coisas em prática. Um exemplo, você chegou lá, é a tua segunda semana, terceira semana. Você não vai fazer com o peso que o Igor tá fazendo. Porque o Igor já treina 6 meses, 1 ano. Então tem muito do cuidado do que eu vou ter com você. Então cada aluno tá num momento. Então geralmente o esporte funciona assim e uma aula corre assim. Perfeito. É uma ciência, é bem exato, tá? E tem que ter bastante experiência e Tem. tudo mais. Não faça isso de qualquer jeito. Uma última pergunta que eu penso assim sobre esse assunto é: isso se adapta a qualquer tipo de pessoa? Eu sei que eu tô fazendo uma pergunta parecida, mas exemplo, CrossFit é melhor para algum segmento, um público ou não? Realmente? Assim, eu vou te dar um exemplo mais prático. Não estou falando de saúde ou qualidade de vida. Vou te dar um exemplo prático. Uhum. O Igor passou numa prova, num concurso que vai ter um teste físico. Desculpa, o CrossFit vai te condicionar muito mais do que uma musculação. Era exatamente essa pergunta que eu queria. Tá? E isso é inegável. O Igor quer ser bodybuilder. Cara, nem pensa, é musculação. Então, assim, qual é o seu objetivo final? Meu objetivo final, Rô, é ser uma pessoa condicionada. Cara, desculpa, vem pro CrossFit. Ou algum tipo de treinamento funcional. Meu objetivo é ser musculoso. Cara, não pensa, vai pra musculação. Meu objetivo é melhorar meu rendimento no futebol de final de semana. Aí abre um parênteses. Pode ser tanto a musculação quanto o CrossFit. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um condicionamento bom. Nem pensa, CrossFit. Eu já tenho um ritmo bom de treino e quero fortalecer a articulação. Aí pode ser CrossFit ou musculação, porque os dois vai te dar esse ganho. Exemplo, só Você tem problema no seu joelho. E você gosta de jogar bola. Sim. No CrossFit a gente trabalha, dependendo de onde você está treinando, a gente trabalha fortalecimento específico para isso. Então você vai conseguir melhorar seu joelho, deixar a musculatura mais forte e jogar bola. Ou você não gosta do CrossFit, que é pré-musculação, a musculação também vai te dar isso. O que eu sempre digo é, o que vai te satisfazer mais? Não perca tempo fazendo coisas maçantes. Ah, fui uma semana na musculação, não gostei. Pô, tenta o CrossFit. Fui no CrossFit, não gostei. Tenta musculação. Não fica ali, sabe, remoendo uma coisa. Acha o que vai te direcionar e vai. No quesito de emagrecer, lógico, eu não quero, né? Mas aí já vai de cada um e determinação mesmo, né? Assim, a curto prazo, CrossFit. Porque os treinos é mais metabólico. Tá? Não estou falando que a musculação a um prazo médio e longo não vai te emagrecer, muito pelo contrário. Você vai ganhar massa muscular, vai aumentar seu gasto calórico, consequentemente você vai queimar mais gordura. A curto prazo, o CrossFit vai te dar um resultado melhor. A médio e longo prazo, os dois se equivalem. Tá? Os dois se equivalem. Mas aí entra. O que você quer? Você quer ser musculoso ou você quer ter um aspecto saudável? Os dois vai te dar um direcionamento bom. Mas o que te satisfaz? Eu sempre entro nessa porque fica como se eu estivesse querendo sair pela tangente ali. Mas não. Cara, o que te satisfaz? Os dois vão te dar resultado. Os dois. O importante mesmo lá no fundo é o que satisfaz o cliente. O importante é você estar praticando alguma coisa e estar tendo uma rotina saudável. Esse é o importante. E aí eu queria entrar num assunto que é sobre o Rodrigo, atleta. Porque, como a gente já se conhece há bastante tempo, por muito tempo, cara, você não tinha essa disciplina. Não. A gente comia muita porcaria. McDonald's de 3 horas da manhã. Cara, isso é muito real, assim. O Rodrigo dormia bastante em casa quando a gente era moleque. A gente fazia campeonato de videogame até altas horas da madrugada e tal. E aí, no meio da madrugada, assim, cara, vamos comer o McDonald's? Geralmente a ideia vinha dele. E eu quase não gosto de comer. Falei, cara, vamos. Pegava o carro. Por que não, né? E ia comprar um McDonald's. E aí... Só que um outro ponto é que o Rodrigo sempre foi muito disciplinado em relação a exercício físico. Sempre gostou muito de academia, de correr, de jogar bola. Ele tentou me levar várias vezes e eu sou muito preguiçoso pra isso, cara. Muito preguiçoso, inclusive é um ponto, acho que é o ponto mais desequilibrado dos meus 5 pilares, é o da saúde, porque nos outros eu consigo me organizar, mas o da saúde é bem ruim e eu sei que eu preciso melhorar. Então, acho que aí tem um ponto de evolução que antes eu achava que eu não tinha, hoje eu já sei que é um problema que eu preciso resolver. E por que eu dei toda essa introdução? Para dizer que hoje você quer se tornar um atleta
extremamente profissional e competir em alto nível. Igual a gente estava conversando em off aqui. Sim. E aí eu queria saber de você, quando foi que virou essa chave e como você consegue fazer isso hoje? Cara, eu sempre fui, como você falou, eu sempre fui muito competitivo. E eu escutei uma frase assim, chegou um momento que eu perguntei, nossa, né, eu tava ali entrando no CrossFit, e, cara, esses caras são bons, eles fazem coisas assim que normalmente a maioria da população não faz. Entendeu? O cara é forte, o cara corre, o cara faz ginástica. Falei, cara, eu quero isso. E aí eu escutei a pessoa responder assim pra mim, não dá, você começou tarde. Eu sou o tipo de pessoa que se você falar duvido pra mim, cara, eu vou mover o mundo pra provar que você tava errado. E assim, foi o momento que deu o start. Mas como eu sempre gostei do esporte, também já me favoreceu. E nessa de eu falar, cara, eu vou provar que essa pessoa tava errada, eu tomei gosto. E quando você quer provar uma coisa, que você sabe que você é capaz, e você tá fazendo porque você gosta, aí, no caso de um atleta, só uma lesão é o que vai poder te impedir. De resto, cara, e lesão assim, tem que ser uma lesão que realmente te freie, porque se for uma lesão que 3, 6 meses você se recupera, você vai voltar pra rotina e vai fazer acontecer. Então comigo foi muito isso. No mesmo momento que eu queria provar que a pessoa estava errada, eu peguei gosto. Quando você pega gosto por uma coisa, você cria rotina. Quando você cria rotina, você cria hábito. E o hábito vira disciplina. Então você não quer errar, se obrigue a tentar um mês sem errar. Vai chegar um momento que aquilo vai virar uma rotina sua. Entendeu? Então assim, você tem que treinar todo dia, você não tem que ir pro seu treinamento falando, mais um dia de treino. Não, você tem que falar, não, eu me comprometi a ser melhor hoje do que ontem e eu vou fazer acontecer, independente do que o pessoal quer. No outro dia, você vai estar mais motivado. Você vai, cara, ontem foi difícil, mas eu venci. E você vai passando dia após dia. Eu treino sozinho. Tem um amigo meu, o Brunão. Tem um salve pro Brunão, que ele vai ver. Uhum. Que eu falo, cara, hoje eu tô morto. Tô indo te buscar, nem que você fique lá me xingando, você vai estar comigo. Mas eu não deixo de treinar. Nem que eu tenha que ir lá buscar o cara na casa dele pra ele treinar comigo. Vem aqui me obrigar. Vem aqui, nem for pra gritar na minha orelha. Eu tenho que treinar. Então isso vira um hábito. Igual eu te falei, o hábito vai virar disciplina. E quando você tem disciplina, aí, cara, aí nada te para. É igual eu falei, pra um atleta que vai parar, ele vai ser a lesão. O que eu penso nisso é, tipo, que nem empreender numa empresa. Você tem que matar vários leões por dia. É a mesma coisa. Pra ter um sucesso. Só que no caso você tá empreendendo com o seu próprio corpo, E né? só muda o ramo. Só muda o ramo. Mas E é é importante, porque a empresa vai te dar lucros financeiros. E até o corpo mesmo pode te dar lucros financeiros, porque você vai ter uma saúde melhor, você vai conseguir pensar melhor. Com certeza. E aí vai. Porque assim, ó, a gente vive num mundo, não tem como ser hipócrita e dizer que não. Que, infelizmente, tá? Porque assim, a pessoa que é, um exemplo, que é um treinador, a primeira coisa que ela olha do treinador é se o treinador tem um aspecto saudável. Não tô falando que isso é o certo, mas tô falando que isso é o que acontece na maioria dos casos, Uhum. tá? Então assim, se o seu treinador é o seu espelho e ele não treina, muito provavelmente você não vai querer esse treinador com você. Entendeu? Então assim, em relação a empreender com o próprio corpo, é realmente isso. Porque ao mesmo tempo que eu treinar para tentar me tornar um atleta, isso reflete no meu corpo, isso reflete na minha autoestima, eu fico uma pessoa mais alta astral, eu sou uma pessoa mais saudável, melhoro o desempenho na minha aula, consequentemente, eu dando uma aula melhor, eu agrego mais alunos, tendo mais alunos, eu tenho mais rendimento financeiro. Então assim, na minha área realmente está uma coisa entrelaçada com a outra, entendeu? Então, o fato de eu treinar, eu acho que agrega um pouquinho, porque o pessoal fala, cara, o Rô, ele dá uma aula boa, e ele treina, ele vivencia isso. Ele tem crédito para me falar, aqui dava para você ir mais fundo, dava para você se empenhar um pouquinho mais, porque ele sabe na pele o que realmente acontece. Skin the game. Agora, quando você não vivencia, você só quer fazer a pessoa fazer, infelizmente não. Qual que é a tua moral para cobrar de uma pessoa que você não faz? Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo mais por esse lado. Então, Você vivencia na pele, né? Você tá com a pele em jogo ali, é o famoso skin the game. Sim. E aí, claro que são ramos diferentes, mas sempre existe as desculpas. O discurso do perdedor e o discurso do vencedor. Quais, assim, não sei se você tem algumas frases ou discursos que você abomina
e ou mentalidades que você tenta passar para os seus alunos que você possa tentar passar para os nossos ouvintes. Aí é para alcance de resultado não só para musculação, ou Sim. só... Ó, um exemplo. Para aluno, cara, eu não tenho paciência com um aluno preguiçoso, tá? Eu sei que às vezes a pessoa teve um dia estressante, mas ela tá me pagando para dar aula. Ela não tá me pagando para ser coleguinha. A gente pode desenvolver uma certa amizade na hora que acabar a aula, mas dentro da minha aula eu sou profissional. Hoje eu tô cansado, tá difícil. Tudo bem, tá difícil. Dá o seu melhor dentro do possível para hoje. Pô, você já saiu de casa, você já chegou aqui, tá difícil? Faz o que é possível, mas faz o que é possível real. Não fica ali procrastinando dentro do seu horário de treino. É difícil, né? Eu falo, a vida é difícil. Eu mando na lata também. Eu falo, cara, é difícil. Eu falo, não, a vida é difícil. E aí? E tem certas vezes que eu perco ali um pouquinho da linha. Eu falo, cara, não venha depois me cobrar que fulano tá fazendo tal coisa e você não. Porque também é difícil pra ele, porque ele também é um ser humano, mas ele tá lá se esforçando. Então você não deve cobrar um resultado que o outro tem se você não passa o que o outro passa. Então, assim, eu não tenho muita paciência com desculpas. Eu entendo que às vezes a pessoa tá cansada. Eu falo, faço o melhor dentro da sua possibilidade pra hoje, mas, cara, desculpa. Infelizmente, eu vejo que é coisa de perdedor. Entendeu? É forte isso, mas o único que acredita na sua desculpa é você. Tá? Ninguém mais acredita e ninguém tá nem aí. O único que tá se preocupando com a sua desculpa é você. Cara, isso é forte, hein? Esse é um puta de um corte, rapaz. Esse vai ter? Num corte. Cara, isso é realmente, isso é muito forte, porque é verdade. E assim, a sua desculpa, ela pode até enganar as outras pessoas, mas... Comover eu também, né? Ou comover. Mas o que ela tá causando em você, ninguém vai conseguir recuperar isso, É cara. veneno, né? Cara, e a não ser a pessoa que te ama, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Se você foi demitido ali amanhã, a não ser quem gosta de você, o resto da população, não tá nem aí. Você é só mais um. É mais um, perfeito. Se você não se mexer, vai ficar pra trás. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas da vida. E eu gostei disso, porque, querendo ou não, você joga limpo com o seu aluno, né? Sim. E aí vai. Tem dia que o pessoal fala, calma. E aí, Rodrigo, dentro da caixinha Rodrigo Atleta, quais são os seus objetivos pessoais, assim, os objetivos também profissionais, pessoais e profissionais, se você quiser diferenciar ou se quiser tratar os dois? Cara, é que eu levo tanto como coach, como professor, como atleta, eu levo no mesmo, assim, porque pro que eu quero lá no futuro, um vai estar muito ligado pelo outro. Porque assim, ó, o lado de professor, isso me ajuda a melhorar minha didática, isso me ajuda a entender melhor relação com o público, querendo ou não. Porque às vezes você está dando uma aula, e às vezes você tem que contornar aquela pessoa que está com uma preguiça, ou a pessoa que está um pouco triste. Então, isso é importante. O lado atleta também é importante porque ele vai me ajudar a alavancar o meu futuro. Entendeu? Porque assim, eu tenho alguns planos e dentro desses planos, se tudo der certo, eu quero vender cursos online, entendeu? Eu quero vender curso presencial, às vezes de levantamento de peso, às vezes do próprio cross-training. E eu sinto que eu conquistando algumas coisas como atleta, isso vai me dar uma visibilidade maior. Um exemplo, quem que é o Rodrigo que vai vir dar esse curso? Pô, o Rodrigo, ele é um atleta que classificou para tal campeonato, ele é atleta que ganhou tal campeonato de levantamento de peso. Então, isso, querendo ou não, além de você ser um bom professor, isso agrega. Porque o pessoal fala, pô, o cara tem didática para me dar um curso, me dar uma aula, e ele tem a vivência. Entendeu? Então, pro que eu quero lá na frente, que é trabalhar com venda de treinamento, tanto online quanto presencial, os dois estão caminhando muito junto. Não tem como eu separar muito eles. Até porque eu dou aula por realmente prazer. Eu dou todas as aulas do box. Eu chego lá às 6 da manhã, vou até às 8:30 da noite, dando todas as aulas. Então, assim... Cara, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai. Eu também. Esse é um pensamento. Eu sei. É um pensamento vencedor, só pra deixar claro. E o que eu acho muito massa é que você é a sua própria motivação. Se eu falasse aqui pra você, Rodrigo, eu acho que você não vai conseguir. Não importa o que eu penso. Você me dá um gás. Ah, beleza. É mais um que eu vou calar a boca. Eu quero ter esse pensamento. E assim, eu jamais vou falar isso, porque eu sei o quanto você é dedicado e o quanto você é esforçado. E para ficar claro, aqui acho que é o primeiro local público que vai pro ar, que vai pra internet,
que o Rodrigo tá, entre aspas, dando entrevista. Sim. Antes de ser o Rodrigo campeão brasileiro. Antes. Porque... Eu vou ter a honra de falar. Nós teremos a honra de falar que o primeiro podcast Nós dele vamos voltar foi aqui. E você vai voltar aqui o dia, na competição que você ganhar, pra gente falar sobre isso, porque eu sei que você é um cara obstinado, obcecado pela vitória, e isso, se as pessoas tivessem esse lado que você tem, cara, de ser obcecado pelo resultado, as pessoas conseguiriam fazer muito mais do que elas já fazem. É o ponto que eu tenho batido muito aqui com a nossa equipe, que é sobre vitória. Cara, é muito legal receber o aplauso. Se vocês querem que eu esteja dentro de todos os planos de vocês, eu posso estar. Mas eu já tô habituado a receber o aplauso, porque eu já tô trabalhando no Igor profissional há muito tempo. Eu já tô na empresa há 9 anos. Eu já tenho vários resultados anteriores de sucesso e de fracasso. Mais de sucesso, porque senão eu não tava aqui. Mas Ainda bem. o Daniel tá aqui de prova, porque ele tem um pouco menos de empresa que eu. Pouca coisa. E, cara, quando a gente mudou essa mentalidade do faça o seu melhor, não faça só o que é possível, que é exatamente o que você falou. Você tá fazendo o seu melhor ou você tá fazendo o que dá? Sim. Tem uma diferença circunstancial na coisa que é, tô fazendo do jeito que dá pra fazer, eu faço. Não, eu tô fazendo o melhor que eu posso fazer. E acho que é aqui que tem, entre aspas, o pulo do gato, né? Igual o pessoal gosta de falar, que acho que atletas e pessoas e empreendedores de grande resultado fazem. Os caras dão o melhor deles, não E só não o que é dá só pra por fazer. motivação. Eu acho que você vai conseguir dizer melhor do que eu isso. É por comprometimento. Porque a Eu penso assim, motivação pode acabar, mas o comprometimento continua. Era o que eu ia falar, um exemplo. Eu não busco motivação, busco cada vez mais disciplina. Tá? Porque eu acho que você fazer o que você gosta e você precisar de motivação não é o que você gosta. Tá? Eu acordo 6 da manhã, eu dou 8 aulas, eu treino 4 horas por dia, de segunda a sábado. Se eu for ficar procurando motivação, uma hora a motivação acaba. Então eu procuro ter mais disciplina. Entendeu? Cara, se fosse pra falar em quem você se motiva, tem pessoas que eu me motivo. Eu falo, cara, essa pessoa... Mas não pra me motivar a treinar ou a trabalhar mais. Tem pessoas que eu falo, cara, essa pessoa é o exemplo de cidadão, o exemplo de atleta que eu quero ser. Aí eu me espelho. Arnold Schwarzenegger, né, que é uma questão que é um atleta da musculação. Mas o cara é ímpar. Entendeu? Eu me espelho nele. No CrossFit tem o Rich Froning, que é o deus do CrossFit, na minha opinião, que ganhou 4 mundiais seguidos de CrossFit. Então, assim, são pessoas que eu me espelho. Mas eu não tento muito o lance da motivação, cara. Eu tento mais o lance da constância. Porque quando você faz cansado, quando você estiver descansado, então, meu Deus do céu, você vai estar voando. Você vai estar voando. Perfeito. Quero ter um pouco mais de comprometimento em algumas coisas. Principalmente na saúde, né? Cara, no pilar da saúde, eu realmente acho que eu ainda preciso de motivação. Porque pra mim Fugindo um pouco. Eu comecei a fazer pilates. Eu treino CrossFit 4 horas por dia e arrumei 1 horinha por dia pra fazer pilates. E principalmente os moleques me zoando. Pô, pilates, não sei pilates o que. Não, cara, beleza. Mas só o fato, pra você ter uma ideia, como quando você tá buscando rendimento, qualquer 5 a 10% já é muita coisa. Já. Cara, melhorando a flexibilidade, elasticidade e mobilidade, eu vou ter menor risco de lesão. Eu vou ter maior facilidade de fazer um bom agachamento sem perder postura. Então, assim, é os meios. Você acha que eu queria treinar 1 hora a mais ainda todo dia? Querer eu não queria, mas é preciso. E você faz o que é preciso para alcançar o que você quer alcançar. mais um link do podcast que a gente conversou com o Vit. Exatamente. Às vezes não é fazer o que você gosta, é fazer o que preciso. tem que fazer. Fazer o que eu preciso. E esse é o lance da disciplina, do comprometimento. É o ditado. Às vezes o homem deve fazer o que deve ser feito. Não o que ele quer fazer. O que deve ser feito. E aí a gente entra no ponto principal, eu acho, no ponto chave que a gente consegue, claro que tudo que a gente conversou a gente consegue linkar na vida das pessoas, porque todo mundo precisa ter uma rotina saudável, por tudo que você já falou, mas a gente entra no ponto da disciplina. Como você definiria disciplina, se eu tivesse que explicar pra alguém? Cara, disciplina é isso aqui, ó. Constância. É o hábito de você levantar todo dia e ter a sua rotina.
Tá? Porque eu acho que um tá ligado com o outro. Não tem como você falar de disciplina se você não fala de rotina. Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu faço 7 refeições por dia. Tá? E 5 das 7 refeições são iguais. Tá? São 5 refeições que são iguais. Se eu não tenho disciplina em uma rotina, a rotina entra no fato que eu tenho que estar com aquilo tudo pronto. E a disciplina entra no fato que eu tenho que executar tudo que está planejado, tudo que já está ali pronto. Então, um está andando junto com o outro, é rotina e disciplina. Na minha opinião, disciplina é o hábito de você fazer o que deve ser feito, independente de estar cansado ou não, independente de estar com vontade de fazer ou não. Para mim, disciplina é isso, fazer o que deve ser feito. Entendeu? Se você, cara, você quer ser um exemplo, você quer fazer seu podcast crescer, cara, mete a cara e faz o que tem que ser feito. Vai sair daqui 1 da manhã, você vai sair daqui 1 da manhã, você vai sair satisfeito que você falar, não deixei nada para trás. Pra mim, disciplina é isso. Não deixar nada pra trás. Cara, desculpa até a pergunta, mas como você consegue manter isso? Exemplo, tem alguma dica pro cara que, nunca tive disciplina, eu sou um cara perdido nesse quesito, por onde eu devo começar, digamos assim? Eu não sou essa pessoa, graças a Deus, mas... Não, assim, eu acho que primeiro você tem que estar cercado de pessoas que te façam ter certa disciplina. Porque, um exemplo, você está numa roda de amigo, e nessa roda de amigo, 5 pessoas e 3, 4 é descompromissado, você acha que você vai criar algum hábito saudável ali? Eu já parto por isso. Eu tenho poucos amigos, o Igor sabe, eu conto nos dedos dessa mão. Tá? Pessoas que eu chamo pra ir na minha casa, então menos. Então eu acho que parte primeiro disso. O seu ciclo social já interfere. Se você tá habituado a ter pessoas perto que é descompromissada, muito provavelmente você vai ser influenciado a estar descompromissado também. O outro ponto é, o que você quer da sua vida? Você quer sucesso? Cara, você vai ter sucesso ralando, você não vai ter sucesso. E a disciplina, ela vem com o tempo. Você não vai acordar amanhã, pronto, eu sou um cara disciplinado. Faça o que eu falei. Cria uma rotina. A rotina te leva à disciplina. Comigo funcionou assim. Eu comecei a fazer dieta. Eu coloquei na minha cabeça. Eu não vou errar o primeiro mês de dieta inteiro. Eu não vou errar. Passou um mês de dieta, era modo operante. Tipo, na minha cabeça, eu vou comer agora, daqui 3 horas eu vou comer de novo, depois eu vou comer de novo, vou comer de novo. A rotina, na minha opinião, é o que vai te levar a ter uma disciplina. Eu acho que não tem como você criar disciplina sem rotina. Na minha opinião, fica redundante, um tá ligado com o outro. Então, na minha opinião, fica difícil eu falar disciplina e não falar de rotina. Fica difícil eu falar de saúde, não falar de sono, dieta e treino. Sempre vai ter alguma coisa que tá interligada ali. Só que, na minha opinião, a parte social é essa. Se cerque de pessoas que querem crescer. Independente da área. A minha área é diferente da área do Igor. Mas quando a gente tá trocando ideia, a gente tá junto, cara, a gente tá falando, mano, eu tenho um plano de fazer isso, eu tenho um plano de fazer isso. Tá, então vamos botar pra acontecer. Também não adianta ser só um sonhador, né? É que veio 2 coisas na minha cabeça, que é aquela bela frase que você é a média das pessoas mais próximas que você tem. 5 pessoas. 5 pessoas. E também veio essa parte de relacionamento com pessoas, né? Que é realmente muito importante, até no lado do corretor, aqui no imobiliário, em tudo. Você precisa ter esse relacionamento bom com pessoas. Então, eu achei porque fenomenal. o crescimento ele vai da competitividade saudável. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vendia tênis. Sim. E tinha mais 3 vendedores. Eu não quero ser o cara que tá com o nome embaixo lá na tela. Porque se meu patrão precisasse cortar alguém, ele ia cortar quem? Então, assim, se você tá numa empresa que todo mundo quer crescer, você vai crescer junto, cara. Se você tem empenho, você vai crescer. Se você quer ser um atleta, você vai estar cercado de pessoas que também têm o mesmo hábito que você. Então, é nessa. É justamente isso. Se cerque de pessoas que quer crescer e crie hábito. O hábito cria rotina, a rotina cria disciplina e aí, sucesso. E aí, tem um ponto, cara, que eu vejo que acontece muito. Isso que o Rodrigo falou de ter poucos amigos, é uma realidade pra mim, e eu acho que por isso que a gente é amigo. Porque eu não tenho muita facilidade em me abrir com as pessoas, de confiar nas pessoas. Então, quando eu confio em alguém, é verdadeiro e é recíproco, geralmente. Às vezes, é claro que a gente se decepciona durante a vida, é normal, a decepção. E além do meio influenciar a sua decisão, palavras de pessoas que importam fazem a diferença. Né? Elas têm peso. Assim, o Rodrigo tava brincando disso que eu falei, se eu falar que você não vai conseguir, você me dá uma motivação do caramba.
E eu sei que é brincadeira. Porque assim, eu acredito, de fato, que ele confia no potencial dele, mas sim off, a hora que a gente tá ali conversando, ele me conta um sonho, e eu sou o primeiro a dar uma marretada, o peso é diferente. Sim. De um cara que não tem importância nenhuma. E por que eu tô falando isso? Que eu quero criar um link que a gente recebe direto. Corretor, por exemplo, um gestor imobiliário, que é o cara que comanda a equipe, falando que não confia no próprio corretor. Cara, o que esse cara tá fazendo na sua equipe? Se você não confia no seu, entre aspas, funcionário, como que o cara que vai comprar o imóvel vai confiar nele? Aprenda a se cercar de boas pessoas. E isso tem sido uma máxima muito grande, tanto aqui na empresa, quanto na minha vida. Então, isso que você falou vem totalmente de encontro às coisas que eu também acredito, que acho que o Daniel também acredita, que a gente conversa muito. Eu penso assim, ó, um exemplo. Tem diferença entre inveja e você torcer para a pessoa e também torcer para você. Se você vê o seu amigo, vou dar um exemplo assim aleatório. Pô, cara, o Igor tá trabalhando pra caramba, comprou uma BMW. Fala, pô, o que eu preciso fazer pra comprar a minha também? Pô, se o cara tá... alguma coisa ele tá fazendo certo. Se você tá próximo de uma pessoa que tá assim, você vai chegar e falar, pô, Igor, mano, o que você tá fazendo? Dá uma força aí. Me dá uma orientação. Isso. Entendeu? Agora, se você tá com uma pessoa que não quer nada com nada, ela vai te orientar o quê? Entendeu? Então, por isso que eu prezo muito realmente ali quem tá perto de mim, cara. Eu não perco tempo com pessoa de verdade pra andar comigo. É daqui pra cima, daqui pra trás a gente já passou. Exatamente, porque você entra num fluxo que você anda com pessoas, assim, padrões melhores, vamos dizer assim, desse pensamento de querer ser alguém, digamos, na vida. Você puxa essa pessoa puxa você, é um jogo de ganha-ganha, né? Então todo mundo sai ganhando. Saudável. E aí, acho que a gente entra num ponto, na verdade a gente já entrou, mas eu queria retomar, porque eu acho esse ponto é muito importante, que é constância vence habilidade. Queria saber se, assim, eu já sei que você acredita nisso, mas Deixa claro, né? Mas o quanto você acha que isso tem relevância ou não, e aí depois eu vou até abordar um ponto chave que a gente até comentou em off. Sim. Assim, se você pegar um cara que é habilidoso e tem constância, esse cara é imbatível. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente o cara que é habilidoso ou que ele tem um certo talento, normalmente ele tem um nívelzinho de preguicinha ali a mais. Porque ele fala, cara, eu sou bom, se eu for lá e fizer alguma coisinha, vai acontecer. Tal do ego, né? É o tal do ego. Agora o cara que rala pra conquistar alguma coisa, ele sabe o valor daquilo. E o cara que sabe o valor da conquista dele é o cara que vai crescer mais ainda. Então eu falo assim, porque eu vou te ser sincero, eu não nasci pro CrossFit, pro cross training. Eu comecei tarde, eu comecei com 23 anos, tenho 26. Entendeu? Só que assim, eu sempre me empenhei a dar o meu melhor, todo mundo falando que não dá certo, que não sei o quê, e eu me empenhando em dar o meu melhor. Enquanto você vê várias pessoas com talento, desperdiçando talento, porque tudo vem... O problema do talento, quando não tem constância, é que tudo vem fácil. Bem fácil, vai fácil. E tudo que vem fácil, vai fácil. Aí o cara que tem constância, ele sabe o valor da conquista dele. Aí esse cara aí, velho, esse cara vai deslanchar. Por quê? Eu tô me preparando para uma competição. Tá? Vou te dar um exemplo assim mais prático. Tô me preparando para uma competição de LPO só, levantamento de peso. Você tem facilidade no levantamento de peso. Aí você dá uma relaxada, você fala, pô, cara, eu sou muito mais forte que o Rodrigo, eu tenho mais técnica que o Rodrigo. Deixa ele se matando lá, porque eu sei que eu vou chegar e vai ganhar. Só que o Rodrigo tá todo dia treinando as 4 horinhas dele. O Rodrigo tá todo dia fazendo a dieta dele. Cara, você pode ter certeza que na constância eu vou te passar. Porque você não se dedicou. Entendeu? Então, assim, o talento com constância é imbatível. Mas normalmente não é o que acontece. Então, geralmente a gente vê pessoas determinadas conseguindo resultados mais expressivos do que pessoas talentosas. Tá? Mas porque eu vejo essa questão. Isso me remeteu a uma historinha de criança. Quem acertou, quem acerta? Coelho e a tartaruga. Sim. É tipo uma historinha que a gente foi apresentado lá atrás e acho que as pessoas esquecem, ou pelo menos não entendem a moral da história, né? O coelho é muito mais rápido, veloz, mas ele não tinha vontade nenhuma. Criou comodismo. A tartaruga não, devagar, mas foi e ganhou. Cara, eu sempre fui apaixonado por fábula.
E assim, eu nunca soube explicar o motivo, mas hoje eu faço várias analogias durante o dia que eu vejo que eu carrego comigo por conta das fábulas. Exatamente. A Coelho e a Tartaruga é um, a Rã e o Escorpião é outro. Porque Pega carona, né? pega carona e depois morre os dois no meio do rio. Cara, se você sabe que a pessoa te faz mal, que é tóxico, sei lá, se afasta. Aprenda a podar relacionamentos. Aí a gente vai entrar em outra gama de assuntos. Mas falando especificamente da tartaruga e a lebre, né? Que é, Isso, na tartaruga e verdade. lebre. Cara, eu me vejo na situação que por muito tempo eu fui lebre. Eu sempre fui um cara mais talentoso, tanto pro futebol, sempre tive mais aptidão do que a maioria das pessoas. Na escola, sempre fui, entre aspas, destaque, assim, sempre fui capitão dos times. Parte de criatividade, quando eu escolhi o design, eu também geralmente era mais criativo. Acho que tudo tá um pouco interligado, porque o saber jogar, ou ter mais habilidade, você precisa improvisar. Então eu sempre fui bom nessa parte de criatividade de improvisar. E aí eu sempre achava que o talento era o suficiente. Eu era o preguiçoso. O cara que O ego treinava. moendo solto. Eu não preciso treinar, não. O cara que treinava menos, eu treinava menos. E aí, assim, treinava menos, mas ainda treinava mais que a média. Sim. Sendo bem. Mas podia treinar mais. Mas pra digamos assim. rendimento é limite todo dia. É. Tem que fazer o máximo todo dia. É isso. Que entra numa questão do crossfit que eu amo. A gente vai pra uma competição de crossfit. Tá? Vamos pegar um exemplo, um campeonato grande de crossfit. Tá? Mas qualquer campeonato de crossfit não tem divisão de peso e não tem divisão de altura. Então você pode ser bem mais alto do que eu. Você pode ser bem mais musculoso do que eu. A gente vai fazer a mesma prova, com a mesma carga. E aí, quem treinou mais vai ganhar. Caraca. Esse é o lance que me fez, assim, apaixonar pelo crossfit. Porque não tem desculpa. Não tem separação, não tem nada. Desculpa. E é isso que deixa o esporte interessante. Não tem desculpa. Às vezes o Rodrigo tem 1,66m, 76 quilos. O campeão, vamos por o cara tem 1,80m, 90 quilos de músculo. Não importa. A gente tá lá, é o mesmo peso na barra, é a mesma quantidade de repetição. E quem puder mais chora menos. É isso que me deixou intrigado no CrossFit. Você tira, a partir do momento que você tira os meios de dar desculpa, ou você faz ou você faz. E é isso que me fez, cara, de verdade virar a cabeça. Porque independente da situação, você vai ter que se comprometer a fazer. E é um lance que a maioria às vezes não sabe. O CrossFit não tem divisão de peso, de altura. Nem sabia disso. Entendeu? Então é você por você, ralando mais que o cara do seu lado. O CrossFit é a vida real, gente. É. O CrossFit é, de fato, acho que assim, um esporte que representa a vida real. Não é porque você nasceu de família pobre ou você nasceu de família rica, a realidade tá aí pra todo mundo. Se você vai ter mais ou menos oportunidade, infelizmente é a regra do jogo. Quem nasceu beneficiado... Um exemplo, CrossFit. Um exercício que chama wall ball, você tem que jogar a bola em uma determinada altura, né? Ficar arremessando a bola. Uma pessoa mais alta tá levando muita vantagem. Entendeu? Só que aí nós vamos fazer um movimento de LPO. Biomecanicamente, uma pessoa mais baixa consegue mover melhor esse peso. Porque move numa distância menor. Só que ao mesmo tempo, a pessoa pode ser mais pesada. Se for de músculo, ela vai produzir mais força. Então tudo ali, no final das contas, se equipara. Porque no mesmo tempo que eu levo vantagem em algum exercício, eu tô levando desvantagem em outra. Então o que vai valer ali é quem se preparou mais para qualquer situação. Que é igual na vida. Você tem que estar preparado para qualquer situação. Surgiu a oportunidade de eu abrir o box, se eu não tô preparado, entendeu? Não teria dado certo. Por isso que eu gosto tanto desse esporte. Porque é indiferente. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Uma pessoa mais alta, ela leva vantagem ali, só que ali você pode dar a volta nela. Entendeu? Aí a pessoa mais alta leva uma certa vantagem na hora que tem que correr, mas na hora que tem que fazer um movimento de ginástica, por ser mais baixo, questão de centro de gravidade, você leva uma vantagem. Então esse é o interessante do esporte. Caraca. É mais, cara, o treinamento, o CrossFit, ele é muito mais profundo do que a maioria pensa. Fiquei realmente... Ele é muito mais profundo do que a maioria pensa. É que, infelizmente, se propaga muita coisa e, infelizmente, as pessoas não procuram a entender. Hoje em dia a gente aponta, mas a gente não quer saber o que aconteceu de verdade, entendeu? Então, por isso que eu gosto. CrossFit.
é similar à vida real? Cara, assim, a noção que eu saio, entre aspas, do podcast é essa. Sim, a gente conversa pouco, né? São só uns 20 anos aí de caminhada, de conversa, mas ver o que o Rodrigo se tornou dentro de uma modalidade que ele começou tarde, como ele mesmo disse, há pouco tempo treina, me motiva. E assim, eu já falei pra ele, cara, quero treinar com você e tal, só que aí não é desculpa. Você tem visto tanto de fato que a gente tem a gente tem trabalhado pra criar coisas novas aqui, e assim, não desistir, vou treinar. Por enquanto, ainda não é a caixinha da prioridade, porque eu preciso organizar algumas coisas antes. Você tem que... Eu passei por isso, foi a época que eu trabalhava o dia inteiro, então tem momento... Lógico, a gente não pode deixar isso pra vida inteira, claro. Mas tem momentos que, infelizmente, a gente tem que ceder de um lado pra tentar compensar no outro. Eu entendo, porque foi o que eu vivi por 2 anos. É a parte boa, como ele como professor, ele entende o aluno e essas partes que realmente... E pega no meu pé pra caramba por ser meu amigo. Graças a Deus, tem amigos mesmo. Faz sentido. Cara, talvez ele fique triste, eu tô caminhando até pra última pergunta. Não sei se você quer fazer outra, eu posso fazer. Pode fazer, vamos ver se é a mesa que é minha. Não, é pergunta matadora. Pode fazer, então. Que é tipo assim, esse podcast acho que foi recheado de várias informações, mas eu queria que você tentasse resumir o centro. O que você queria deixar de mensagem mesmo pra quem tá escutando. Muito provavelmente será de dedicação, é o que eu penso. Mas isso vai de você. O que você resumiria pra pessoa falar assim, esse é importante? Deixa eu só colocar um pontinho, que é assim, pra quem não ouviu nada, você fala assim, ó, esse corte aqui você precisa ouvir. Isso aqui eu quero que fique na sua cabeça, porque você pode ignorar todo o resto, mas isso aqui você precisa entender. Não pode esquecer disso. Crie disciplina, rotina e hábito saudável. Cara, se você tem preconceito com CrossFit, tudo bem. Ou você dá uma oportunidade da gente te provar que talvez você está errado, ou procure algo que te faça bem. O importante é, como tema saúde, faça algum esporte que vai te trazer benefício. Tá? E disciplina, para tudo na vida. Então, não gosta do CrossFit? Vai pra musculação. Não gosta da musculação? Vai pro funcional. Procura alguma coisa para te fazer se mexer e ganhar sua saúde, tá? Vai fazer dieta, vai dormir bem e procura disciplina. Acho que é isso, acho que é o importante. Resumiu bem, pra ser sincero. Perfeito. Agora eu pergunto rapidinho, tem alguma coisa sobre o CrossFit ou o cross-training ali que vocês não entenderam, que ficou alguma pulguinha atrás da orelha? Viramos entrevistados, mas eu vou ser sincero, já que ele fez a pergunta. Não, porque se você ficou, alguém pode ter ficado. Não, isso é verdade. Eu fiquei muito curioso. Eu não conheço, não sei se você já conhece por ser amigo dele, mais próximo. Eu não conheço o cross-train, o CrossFit. E eu fiquei muito curioso de ir. Aqui no off, acho que eu vou marcar um horário pra você pra ir conhecer, porque você me deixou curioso por esse ponto. Ele é muito similar à vida. Então, se eu conseguir vencer o CrossFit, eu vou conseguir vencer a vida. Então, eu perdi vários mitos que eu tinha na minha cabeça, que é pessoas levantando pneu malucas, ou correndo na rua. Eu treino CrossFit há 3 anos, eu nunca virei um pneu. Caraca. Não tô te falando que não tenha lugar que as pessoas não treinem. Mas isso não vem do CrossFit. Isso vem do Strongman. Tá? Essa questão de trabalhar com virar pneu, porque são pneus assim de 250, 300 quilos. Então assim, são os caras que são muito fortes, têm técnica para aquilo. Então se um dia eu for colocar no meu box para os alunos tombar pneu, pode ter certeza que o pneu vai ser pesado e ele vai ter que ter uma técnica para aquilo. O pessoal menospreza esse lance do pneu, mas vai lá, desafia algum Strongman e vai lá tombar um pneu de 300 quilos. A gente fala muito sem saber, entendeu? É verdade. Não, eu falei com o pensamento que eu tinha. Sim. Mas basicamente isso. Agora é a resposta, vai lá. O homem não deixa passar nada. O homem é preparado. Filho. E assim, cara, eu não tenho nenhuma dúvida, justamente porque a gente conversa bastante sobre isso. Sobre isso e sobre todas as outras coisas da vida. A gente acaba. Acho que o Rodrigo é a pessoa que eu mais discuti na vida e que mais me fez criar pensamentos certos ou convicções que eu tenho até hoje. Tirando meu pai, né? Claro. Iremar, abraço, Iremar. Um abraço, pai. E, assim, dos meus amigos, eu acho que é o cara que tem as ideias mais parecidas e ao mesmo tempo mais divergente, que a gente consegue discordar concordando. Até quando a gente concorda, a gente discorda, só pra ver o que o outro vai falar. Um puxa o outro. Só que ninguém nunca fica pra trás. Isso é verdade.
assim, o primeiro cara que eu penso, se eu precisar ligar, com certeza é o Rodrigo, e acho que ele também. E assim, não tenho nenhuma dúvida, e de antemão não. Agora no fim do podcast, quero te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado, já são 00:30, e Boa noite. você tem que ir pra casa. A gente teve um probleminha técnico aqui, te peço desculpa pra gente ter alongado tanto tempo. Foi gostoso, foi bom. E agradecer de verdade a sua disponibilidade, o seu sim, desde quando eu chamei. Falou, não, cara, topo. E mais uma vez, dizer que quando você ganhar o campeonato, quero que no outro dia você venha pra gente gravar um episódio falando sobre a alta performance, o que você teve que sacrificar. E deixando claro e provando que é possível. É possível. Exatamente. E até mostrar pra pessoa que ela vai assistir depois, ele manda o link. Vai, Aí eu você sou manda o link. pirracento. Você manda o link. Olha aqui esse link, olha esse E podcast. a gente tem algumas histórias curiosas que agora não vai dar mais pra contar, mas eu conto em off pra vocês sobre escola, quanto Vão ficar curiosos. até professores menosprezavam a gente justamente porque a gente não era bom em matemática, química e física, que na escola parece que se você não for bom nisso, você não vai ser ninguém na vida. E ainda tenho um objetivo pessoal de provar pra esses professores muita coisa, porque eu também sou bastante competitivo. São os dois. Só pra constar, a gente não perdeu tempo, tá? A gente ficou falando de HQ, Coisa livros, importante. coisas importantes. Então, Importante. foram 2 horas bem aproveitadas aí. Coisa que a gente quase não gosta de falar também, porque nem só de trabalho vive. Vamos deixar aquele momento que a gente deixou pros outros caras do podcast, outras pessoas. Faça o merchan, 5 minutinhos aí de... 5 minutinhos pro Fale à vontade. Rodrigo Mancini. Rodrigo Mancini, fala sobre o seu CT aí também, se quiser. Bom, Sinta-se à vontade. Se ficou com dúvida, tá, sobre a parte de treinamento do cross-training, o box é o CT Bom Giovanni, tá? Dá uma aparecidinha lá, a gente deixa você marcar 3 aulas experimentais em dias diferentes para que você tenha uma vivência de 3 aulas diferentes, porque as aulas não se repetem. Tá, então você vai num dia que a gente trabalha LPO, levantamento olímpico, vai num dia que a gente trabalha mais a parte de ginástica e vai num dia que a gente trabalha mais a parte de basismo, agachamentos, deadlifts, para você conhecer o pilar do esporte, tá? E ir tirando aos poucos essas dúvidas. Porque assim, numa semana de treino de CrossFit, a gente trabalha bastante variáveis ali. Então assim, se você tem alguma dúvida, eu convido vocês a ir lá no nosso box, tá? Vivenciar 3 aulas pelo menos, tá? Para ter ali um entendimento. Às vezes tem algum certo preconceito que a gente pode vir a tirar, tá? Então, tá com alguma dúvida? Pode mandar pelo Insta mesmo pra gente lá, a Maria vai responder pra vocês. Qual que é o Insta? Você sabe arroba? Seria mais efetivo. CT Bom Giovanni, tá? Pode entrar lá, manda pra Maria, que ela vai estar tirando as suas dúvidas. Então, assim, se tem alguma curiosidade, se ficou alguma curiosidadezinha aqui, vai lá no box, vamos ser totalmente bem recebidos, tá? O CrossFit, o mais importante que eu acabei não mencionando, mas é a comunidade, tá? Você cria uma família realmente, é um motivando o outro, é um puxando o outro, então você vai ser bem acolhido por uma família. O CrossFit não tem essa de individualidade, de eu querer ser melhor simplesmente que você. Lá tem justamente isso. Se eu acabei meu treino e o coleguinha ainda não acabou, tá com dificuldade, esse coleguinha, você pode ter certeza que ele vai do seu lado e ele vai ficar te motivando até você completar o que você tem que completar. Então, se você quer um esporte que te faça se desafiar e vencer esse desafio, cara, você tá direcionado pro esporte certo. Tem mais alguma coisa pra acrescentar aí, Daniel, depois Não, dessa? eu só vou marcar essas 3 aulinhas do box aqui. Marca lá, pô, 3 aulas free pra você, Daniel. Vai lá. Muito obrigado. E aí, só pra finalizar, de fato, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais um episódio, Dani, com Mais um muito episódio. esforço aí. Às vezes nem sempre tão motivado, porque hoje o dia foi Comprometimento. pesado, mas é comprometimento, é foco, é disciplina, igual o Rodrigo falou. E a gente tem batido muito nessa tecla aqui também. Muito obrigado, galera, pra quem assistiu o podcast, pra quem tá com a gente até agora, quem assistiu inteiro ou partes. Muito obrigado. Espero que vocês fiquem com a gente até o próximo episódio, que vocês nos acompanhem, porque é um sonho, uma realização pessoal, profissional, e a gente tem certeza que vai vingar, porque a gente traz muitos conteúdos de muita qualidade e a gente se esforça pra caramba. Então, muito obrigado. Valeu, Dani. Mais um. Bem-vindos e até a próxima. Bem-vindos e até a próxima.